Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidadezinha tranquila, Emily Carter era uma jovem simples, sempre cautelosa e atenciosa. Naquele dia, ela iria a um casamento, mas não o seu. Por uma reviravolta improvável do destino, um erro ocorreu na igreja. O jovem com quem ela estava no final do corredor, pensando estar celebrando a união de uma amiga, acabou no altar ao lado dela. O pânico deu lugar a uma decisão impulsiva. Para evitar o ridículo, Emily concordou em dizer sim. Ela não sabia nada sobre esse homem, exceto que ele usava um terno impecável e tinha um sorriso misteriosamente encantador. Momentos depois da cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam, ela ficou surpresa ao descobrir que o estranho era ninguém menos que Alexander Blackwood, um CEO bilionário de renome mundial, famoso por seu rigor e sucesso implacável no mundo dos negócios. Emily sentiu uma mistura de medo, excitação e descrença. Ela tinha acabado de se casar por acaso, com um homem cujo nome o mundo inteiro conhecia. E o que a princípio parecia um acidente poderia se transformar no início de uma aventura que ela jamais poderia ter imaginado. Emily acordou na manhã seguinte com uma leve dor de cabeça e uma sensação de irrealidade. O dia anterior parecerá surreal. Ela dissera sim a um estranho, e este não era um estranho qualquer. Era Alexander Blackwood, o homem cujos casos extraconjugais viraram manchetes internacionais e cujo nome inspirava respeito e medo. Olhando no espelho, Emily se perguntou como sua vida havia mudado tão rapidamente. Ela passara anos planejando cuidadosamente suas escolhas e agora, em um único momento de impulsividade, assinará uma certidão de casamento. Pouco depois, seu telefone vibrou com uma chamada recebida. O nome na tela a fez estremecer, Alexander Blackwood. Hesitante, ela atendeu. Olá, Emily. Acho que temos um probleminha para resolver, disse a voz grave e confiante do homem. Ela sentiu o coração disparar. Alexander, com sua presença magnética e tom calmo, porém autoritário, parecia completamente no controle da situação. Emily respondeu hesitante, tentando soar confiante. Olá, sim, suponho. À medida que a conversa avançava, ele explicou que estava levando a união a sério, apesar da forma absurda como havia acontecido. Insistiu para que se encontrassem em sua luxuosa cobertura para discutir o casamento acidental. Emily passou o dia imaginando como se apresentaria a um homem cuja riqueza e influência eram quase lendárias. Ela não conseguia evitar sentir uma mistura de curiosidade e apreensão. Esse casamento inesperado viraria sua vida de cabeça para baixo de maneiras que ela ainda não conseguia compreender. Naquela noite, vestida com uma roupa simples mas elegante, Emily foi até a cobertura de Blackwood, pronta para confrontar o bilionário e descobrir se esse incidente casual poderia realmente se tornar o começo de algo, ou o pior pesadelo de sua vida. Emily sentiu o coração disparar ao tocar a enorme campainha da cobertura de Alexander. Cada passo ecoava no luxuoso saguão, e ela se perguntava como conseguiria manter uma conversa com um homem que só conhecia de jornais e redes sociais. A porta se abriu antes que ela pudesse bater. Alexander estava ali, impecável em seu terno escuro, o cabelo impecavelmente penteado e aquele olhar penetrante que parecia ler seus pensamentos. Emily, ele disse simplesmente, com um leve sorriso que não a tranquilizou completamente. Ela tentou sorrir de volta, mas seu coração batia tão forte que ela mal conseguia falar. Olá, Sr. Blackwood, ela gaguejou. Ele a convidou a entrar, e ela ficou imediatamente impressionada com o luxo do lugar, paredes adornadas com obras de arte, móveis modernos e elegantes e uma vista deslumbrante da cidade iluminada. Cada detalhe refletia o poder e o sucesso do homem à sua frente. Sente-se, disse Alexander, gesticulando em direção ao sofá. Sentou-se em frente a ela com as mãos entrelaçadas, parecendo calmo e imponente. Imagino que você queira saber o que acontece a seguir. Emily assentiu, tentando esconder o nervosismo. Sim, eu não sabia que você... Ela parou de falar, incapaz de terminar a frase. Um bilionário, Alexander concluiu com um sorriso levemente divertido. Sim, e não estou levando esse casamento na brincadeira. Emily sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela compreendeu imediatamente que, apesar da situação ridícula, Alexander era um homem determinado. Ele então sugeriu que discutissem calmamente as implicações da união, suas expectativas e como lidariam com aquela situação inesperada. À medida que a conversa avançava, Emily percebeu que aquele homem não era apenas poderoso e rico, mas também possuía uma visão de mundo, inteligência e carisma que a cativavam apesar de tudo.
Cada palavra trocada criava uma tensão sutil entre eles, uma mistura de apreensão e intriga, que prometia que aquele casamento acidental viraria suas vidas de cabeça para baixo de maneiras inesperadas. Ao sair da cobertura naquela noite, Emily sentiu sua mente atormentada por um único pensamento: seria impossível esquecer aquele homem. Os dias seguintes foram assustadoramente silenciosos para Emily. Ela tentou retomar sua rotina diária, mas cada ação parecia ser filtrada pelo prisma de seu encontro com Alexander. Os artigos sobre ele, os rumores sobre seus casos e seu poder, tudo assumiu uma nova dimensão, quase intimidadora. Então, certa manhã, seu telefone vibrou novamente. Era Alexander. Desta vez, o tom era diferente, menos formal, quase curioso. Emily gostaria de convidá-la para jantar. Só para conversar, longe do caos das nossas respectivas vidas. Emily hesitou. A ideia de passar um tempo sozinha com um homem que mal conhecia e que representava um universo completamente diferente do seu a incomodava. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma estranha excitação. Após um momento de reflexão, ela concordou. Naquela noite, o restaurante estava discreto, elegante e perfeitamente escolhido por Alexander. Ele parecia conhecer cada detalhe para criar uma atmosfera confortável e exclusiva. Emily sentou-se à mesa, observando Alexander, que apesar da reputação de empresário implacável, exibia um sorriso genuíno e um olhar atento. A conversa começou cautelosa. Eles conversaram sobre trivialidades, o clima, as viagens à cidade. Mas, aos poucos, a discussão se tornou mais pessoal. Alexander perguntou que ela gostava, suas paixões, seus sonhos. Emily, surpresa com a sinceridade dele, se abriu. Então, um silêncio confortável se instalou. Alexander a encarou com uma intensidade que fez Emily corar. Você é diferente, Emily. E eu nunca conheci ninguém como você. Ela olhou para baixo, com o coração disparado. Eu não sei o que dizer. Sussurrou. Mas nenhuma resposta era necessária. Naquele silêncio, algo havia mudado. Medo e incerteza deram lugar à curiosidade misturada com atração. Pela primeira vez desde aquele casamento acidental, Emily sentiu que aquele homem não era apenas um obstáculo ou uma figura intimidadora, mas talvez alguém capaz de virar sua vida de cabeça para baixo de maneiras inesperadas. Este jantar marcou o início de uma nova dinâmica. Entre respeito, tensão e desejo latente, começaram a surgir as faíscas de um relacionamento que desafiava todas as expectativas. As semanas seguintes ao jantar foram uma estranha mistura de fascínio e tensão para Emily. Alexander continuou a contatá-la regularmente, às vezes para conversas leves, às vezes para discutir seriamente as implicações do casamento acidental. Cada interação a deixava animada e nervosa ao mesmo tempo. Certa tarde, Emily recebeu uma mensagem de Alexander oferecendo-lhe um tour pela empresa dele. Curiosa, mas intimidada, ela aceitou. Esperava um ambiente frio e rigoroso, mas ficou surpresa com a forma como ele a apresentou aos colegas, respeitosa, profissional, quase protetora. No entanto, nem tudo saiu como planejado. Durante uma reunião importante, uma colega fez um comentário constrangedor sobre casamento acidental, que a fez corar e se sentir humilhada. Alexander, percebendo seu desconforto, interveio imediatamente, mas Emily sentiu uma mistura de gratidão e constrangimento. Ela sentia como se ele estivesse controlando todas as situações para protegê-la, e isso a fez se sentir segura e frustrada ao mesmo tempo. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, ela pensou na cena e em Alexander. Seria ele muito mandão? Ou seria simplesmente seu instinto bilionário, acostumado a cuidar de cada detalhe? Ela não sabia mais o que pensar. No dia seguinte, Alexander a convidou para um passeio em um parque perto da cidade. Era uma tentativa de descontrair o clima e conversar de forma mais informal. Enquanto caminhavam, Emily tentava expressar seus sentimentos conflitantes, sua admiração por ele, seu medo de se perder naquele mundo desconhecido e seu desejo de entender aquele casamento que parecia cada vez mais real. Alexander a ouviu atentamente com um olhar sério, mas gentil. Emily, não quero te assustar. Sei que tudo aconteceu rápido demais. Mas sou sincero em minhas intenções. Este casamento não é uma mera formalidade para mim. Essas palavras tocaram Emily profundamente. Mas, enquanto caminhava ao lado dele, percebeu que esse relacionamento seria tudo, menos simples. Mal-entendidos, diferenças sociais e seus próprios medos testariam constantemente o vínculo entre eles. No entanto, apesar das tensões, uma coisa era clara. Eles estavam inextricavelmente ligados. E nenhum dos dois conseguia ignorar facilmente o que começava a florescer entre eles. Algumas semanas após a caminhada, Emily sentiu que algo estava mudando entre ela e Alexander.
As mensagens estavam mais frequentes, as ligações mais longas, e a intensidade do relacionamento em desenvolvimento era evidente em cada troca. No entanto, um desconforto persistente persistia, o medo de ser subjugada por aquele mundo de luxo e poder que Alexander personificava. Certa noite, enquanto jantavam na casa de Alexander, uma conversa casual tomou um rumo inesperado. Emily discutiu seu passado, suas escolhas e os sacrifícios que fizera para levar uma vida simples e independente. Alexander ouviu atentamente, mas quando ela mencionou sua recusa em ser guiada por qualquer outra pessoa, ele franziu a testa ligeiramente. Emily, eu não quero controlar você, disse ele suavemente, mas não posso deixar de querer te proteger. Você é importante para mim, e não suporto te ver em perigo ou desconfortável. Emily sentiu uma mistura de alívio e frustração. Eu entendo, mas não sou alguém que precisa de proteção constante. Quero estar ao seu lado como uma igual, não como alguém a ser salva. O silêncio caiu sobre eles, pesado e carregado de emoção. Alexander se aproximou, baixou a voz e disse, eu sei, mas é difícil para mim deixar você sozinha neste mundo. Você é diferente de qualquer pessoa que já conheci, Emily, e eu me importo com você de maneiras que não consigo explicar facilmente. Emily sentiu o coração afundar. Pela primeira vez, viu por trás do bilionário o impassível, o homem vulnerável, genuinamente preocupado com ela. Ela entendeu que aquele casamento acidental havia despertado sentimentos reais e profundos. Depois de um momento, ela pegou a mão dele e apertou-a gentilmente. Então talvez precisemos nos conhecer, de verdade. Não apenas como marido e mulher por acaso, mas como seres humanos. Alexander deu um sorriso raro, uma mistura de alívio e admiração. Foi o primeiro encontro verdadeiramente emocionante deles, que lançou as bases para um relacionamento complexo, de atração e respeito, mas também de desafios e tensões. Ao sair do jantar naquela noite, Emily sentiu que o vínculo entre eles havia atingido um novo patamar. O caminho à frente seria repleto de desafios, mas ela sabia que agora não podia mais negar o que começava a florescer entre eles, um romance inesperado, apaixonado e inevitável. O relacionamento de Emily e Alexander parecia estar progredindo bem, mas a realidade começou a se impor. O casamento acidental, embora agora marcado pela atração e cumplicidade, estava atraindo atenção. A mídia rapidamente se aproveitou disso, transformando a vida privada deles em um espetáculo público. Certa manhã, Emily leu em um jornal um artigo intitulado O casamento surpresa do bilionário, amor à primeira vista ou cálculo estratégico? Fotos dela e de Alexander sorrindo, mas um pouco desconfortáveis, estavam por toda parte. Ela sentiu uma mistura de constrangimento e raiva. Como eles encontraram essas fotos? Sussurrou. Alexander, quando ela lhe contou, manteve a calma. Emily, este mundo nunca é privado, mas podemos lidar com isso juntos. Não deixe que esses boatos definam quem somos. Apesar das palavras tranquilizadoras, Emily sentiu uma distância crescente. A pressão externa, as opiniões alheias e o medo de não estar à altura naquele mundo de luxo e poder começaram a semear dúvidas. Ela se perguntava se seria realmente capaz de corresponder às expectativas e ao escrutínio público. Então, certa noite, enquanto jantavam discretamente, um antigo colega de Alexander fez um comentário ambíguo sobre o casamento deles. Um casamento às pressas, mas acho que você sabe o que está fazendo, Alexander. Seu sorriso irônico e seu tom insinuante foram suficientes para causar uma tensão palpável. Emily sentiu uma pontada de ciúme e incompreensão. O que isso significa? Perguntou ela com a voz ligeiramente trêmula. Alexander pegou a mão dela e a olhou diretamente nos olhos. Emily, ignore essas insinuações. Nada nem ninguém pode mudar o que estamos começando a construir. Apesar das palavras reconfortantes, Emily se sentia vulnerável. Ela entendia que o relacionamento deles nunca seria fácil. Entre pressão social, olhares críticos e mal-entendidos, cada passo seria um desafio. Mas ao mesmo tempo sabia que não podia recuar. Seu coração e mente estavam agora ligados a Alexander, e ela estava pronta para enfrentar esses obstáculos e descobrir o que esse casamento inesperado poderia realmente se tornar. Algumas semanas depois das tensões e insinuações da mídia, um evento imprevisto veio testar Emily e Alexander de uma forma muito mais pessoal. Certa tarde, quando Emily voltava para casa de uma reunião com amigos, recebeu um telefonema desesperado da irmã. Emily, aconteceu alguma coisa com o Alexander, eu não sei como te contar. Antes que pudesse reagir, Emily sentiu o coração apertar. Pânico e preocupação tomaram conta. Ela correu para ligar para Alexander, mas ele não atendeu. Cada minuto de espera parecia uma eternidade.
Quando ele finalmente chegou, já tarde da noite, seu rosto estava fechado e sério. Emily, preciso falar com você, disse ele, visivelmente tenso. Alexander explicou que um sócio tentou manipular a situação para semear dúvidas e criar um escândalo, usando mentiras para manchar a imagem dele e deles. Ele foi forçado a reter certas informações para proteger Emily, mas isso criou um mal-entendido entre eles. Emily sentiu uma onda de emoções conflitantes, raiva, frustração, mas também alívio. Por que você não confiou em mim para entender? Perguntou ela com a voz trêmula. Alexander olhou para baixo, com uma mistura de arrependimento e vergonha nos olhos. Eu queria te proteger. Achei que você ficaria magoado se soubesse de tudo. Mas agora entendo que criei uma distância entre nós. Este momento foi um ponto de virada. Pela primeira vez, Emily percebeu que, apesar do luxo, do poder e das distrações, o relacionamento delas dependia acima de tudo de confiança e comunicação. Eles passaram a noite conversando, revelando-se um ao outro, compartilhando seus medos e dúvidas. Emily percebeu que Alexander não era apenas o bilionário distante que ela conhecera, ele era um homem capaz de vulnerabilidade e sinceridade, assim como ela. Ao se separarem naquela noite, um novo vínculo se formou entre eles. Mais forte e mais sincero, pronto para enfrentar não apenas os desafios externos, mas também as tempestades internas que pudessem surgir em seu relacionamento. Após a crise de confiança, Emily e Alexander começaram a se aproximar de uma forma mais íntima e sincera. Suas interações não eram mais ditadas apenas pela surpresa do casamento ou por mal-entendidos externos. Eles começaram a descobrir a pessoa por trás da máscara um do outro. Certa noite, Alexander convidou Emily para um jardim particular no terraço de seu prédio. As luzes da cidade brilhavam ao redor deles, e a atmosfera era calma, quase mágica. Emily sentiu seu coração bater em uníssono de excitação e apreensão. Emily, Alexander disse suavemente, quero que saiba que nunca pensei em você como um acidente. O que temos é real. Ela olhou para ele, comovida com a sinceridade de suas palavras. Eu também estou começando a acreditar, sussurrou. Sentaram-se lado a lado, um silêncio confortável pairando entre eles. Alexander gentilmente pegou a mão dela, e Emily sentiu um calor reconfortante enchê-la. Era a primeira vez que sentia uma ternura tão pura, sem medo ou pressão externa. Então, gentilmente, Alexander se inclinou em sua direção e tocou seus lábios com um beijo leve, quase tímido. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas não era apenas a atração física, era a conexão emocional que tornava aquele momento tão poderoso. Eles passaram o resto da noite conversando sobre seus sonhos, medos e desejos. Emily compartilhou suas ambições pessoais, e Alexander confidenciou a ela fragmentos de seu passado que nunca havia revelado a ninguém. Cada palavra fortaleceu a conexão entre eles, construindo um relacionamento baseado em confiança, compreensão e uma crescente atração mútua. No final da noite, Emily voltou para casa com um coração leve e uma doce emoção na mente. Pela primeira vez desde aquele casamento acidental, ela sentiu que tudo era possível, um futuro compartilhado não ditado pelo acaso, mas por um vínculo que se fortalecia a cada dia. À medida que o relacionamento se fortalecia, um novo obstáculo surgia, uma ameaça externa que poderia virar tudo de cabeça para baixo. Certa manhã, Emily recebeu uma mensagem anônima contendo fotos comprometedoras e insinuações sobre a vida profissional de Alexander. As palavras eram claras: cuidado, seu casamento pode arruinar tudo que você construiu. Emily sentiu o coração apertar. Por que alguém estava tentando interferir no relacionamento deles? E mais importante, por que atacar Alexander daquele jeito? Ela decidiu não lhe contar nada por enquanto, para não preocupá-lo desnecessariamente, mas o medo e a ansiedade a dominavam. Mais tarde naquele dia, Alexander percebeu sua preocupação e perguntou: Emily, o que está acontecendo? Ela hesitou, mas finalmente lhe mostrou a mensagem. Alexander parou por um instante, visivelmente preocupado, e então a olhou diretamente nos olhos. Emily, obrigada por me mostrar. Suspeitei que alguém estivesse tentando semear a dúvida e nos dividir, mas não vamos deixá-los vencer. Apesar das palavras tranquilizadoras, Emily sentiu que o vínculo entre eles estava sendo testado como nunca antes. Ela percebeu que naquele mundo de poder e riqueza, as ameaças vinham não apenas de fora, mas também dos mal-entendidos e do medo que poderiam surgir entre eles. Pela primeira vez, ela viu Alexander sob uma luz diferente, determinado, protetor, mas também vulnerável àqueles que buscavam prejudicá-lo. Eles passaram a noite desenvolvendo uma estratégia para lidar com essa ameaça, fortalecendo o vínculo e a confiança mútua. Este momento difícil marcou uma virada no relacionamento deles.
Emily entendia que o amor entre eles jamais seria simples ou comum, mas agora sabia que estava pronta para enfrentar qualquer tempestade ao lado dele. O casamento acidental que começara por acaso estava gradualmente se tornando uma união consciente baseada em respeito, confiança e uma profunda conexão emocional. Depois de todas as provações e tribulações, o casamento acidental, os mal-entendidos, a pressão da mídia e as ameaças externas, Emily e Alexander aprenderam a se conhecer, a se entender e a confiar um no outro. O relacionamento deles, que começara por coincidência, tornará-se autêntico e profundo. Naquela noite, Alexander convidou Emily para um lugar especial, o terraço do seu prédio, transformado para a ocasião em um jardim luminoso com guirlandas e velas. A cidade brilhava ao redor deles, mas naquele casulo suspenso, o mundo exterior parecia desaparecer. Emily, disse Alexander, pegando a mão dela. Sei que tudo começou como um acidente, mas nunca mais quero que seja uma coincidência. Quero escolher todos os dias estar com você, estar ao seu lado. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Alexander, eu também. Apesar de tudo que passamos, nunca senti que precisava ser outra pessoa. Com você posso ser eu mesma. Então, no momento repleto de ternura e sinceridade, Alexander tirou uma caixinha contendo um anel. Emily Carter, você quer se casar comigo, de verdade desta vez? Emily, com o coração disparado, assentiu emocionada. Sim, Alexander. Sim. Eles se beijaram sob as luzes da cidade, o vento soprando suavemente ao redor deles, selando sua união com uma promessa sincera: enfrentar todos os obstáculos juntos, proteger seu amor e construir uma vida onde o acaso não decidiria mais seu destino. O que começou como um erro bizarro e inesperado, o casamento floresceu em uma história de amor inesperada, porém perfeita, de paixão, cumplicidade e confiança. Emily e Alexander perceberam que às vezes o destino se desenrola de maneiras estranhas, mas as histórias mais bonitas muitas vezes surgem dos acidentes mais improváveis. E assim a aventura deles, que começou por acaso, encontrou sua realização, no amor verdadeiro, na compreensão mútua e na certeza de que seu vínculo era inabalável.